Bom, tô olhando aqui, já tem 43 pessoas na sala, né? Já tem um grupo bom. Então a gente pode dar início, né? A nossa reunião. Bom, como a gente tinha dito no ano passado, né? A gente ia fazer a abertura, né, para inscrição de novos membros. Então, não sei se vocês perceberam, né, quem já era do grupo, mas a gente abriu, houveram novas inscrições, né, a gente fez o aceite e tudo. Então, primeira coisa, eu gostaria de dar boas-vindas, né, para os novos integrantes do grupo. E para contextualizar vocês, né, um grupo que começou em agosto do ano passado, né, as primeiras reuniões, né, que a gente fez foi no início do primeiro semestre do ano passado, e a gente tem se reunido, né, periodicamente, todo mês, né, a primeira terça-feira do mês, alternando os horários, né, de 10 e 14 horas, para que todos possam estar participando, né, se houver limitação de um ou de outro horário. E, excepcionalmente, né, para esse semestre, a primeira reunião acabou acontecendo hoje, porque nosso semestre na UFMG teve início no dia 10, né? E aí a gente começou a se organizar e deixamos, né, a primeira reunião para hoje, né, para o dia 25 de março, justamente para dar, né, um tempo da gente iniciar o semestre de forma mais tranquila. Nós temos a página do núcleo, né, na nossa plataforma aqui da DET, e aí a Cristina já colocou o cronograma, né, de 2025 na página inicial do núcleo. Então, se vocês tiveram acesso, né, à página, acessaram a página, vocês viram lá, né, que o primeiro encontro nosso está acontecendo hoje, às 10 horas, e o próximo, né, vai acontecer no dia 8, porque para a gente marcar na primeira terça-feira de abril, ia dar praticamente uma semana só de diferença, né, entre uma reunião e outra. Então, a gente deixou para o dia 8, que é a segunda semana de abril, às 14 horas, né? Alternando, portanto, o horário para as 14 horas para poder possibilitar a participação de quem não pode às 10 horas da manhã. Então, temos aí as reuniões, né? Dia 6 de maio, depois volta ao normal, né? A gente procurou sempre marcar na primeira terça-feira. Então, dia 6 de maio, dia 3 de junho, 1º de julho, 5 de agosto, 9 de setembro, 7 de outubro e novembro. Vocês podem perceber ali que a gente não deixou reunião marcada, porque eu tenho uma novidade para vocês, que é a realização do ESUD, né, pela Diretoria de Educação à Distância e Educação Digital, né, pela UFMG. Então, o ESUD, que é o Congresso Nacional, né, do Ensino à Distância, vai acontecer em Belo Horizonte esse ano, né, sediado aqui por nós. Então, deixamos a programação do grupo de estudos de novembro para, né, ser substituída aí pela participação do ESUD, que ele vai acontecer de 11 a 14 de novembro. Então, já faço o convite a todos, né, para que estejam no evento junto com a gente. Então, em novembro, a gente vai ter a realização do ESUD, não teremos reuniões no grupo. E aí a gente faz uma reunião em dezembro para poder... deixa eu silenciar aqui meu celular. A gente faz uma reunião em dezembro para fechar o ano, fazer uma avaliação, como a gente fez no final do ano passado, né? Uma reunião de avaliação e ver, né?
Tem gente perguntando aqui para mim que não consegue achar o link de encontro de hoje. Mas é só entrar na página lá. Tá perguntando onde? Oi? É só entrar no Moodle do grupo. Ô, Vilma, bom Oi. dia. Foi enviado Bom por dia. e-mail também, tá? Para todos os participantes, via Moodle. Pois é. Deixa eu colocar aqui. O de 2025, né? Porque tem Sim. uma página que é do ano passado e tem uma que é do ano desse ano, o ambiente de 2025. Enviei por e-mail as orientações. Só dá uma olhadinha na caixa de e-mail. Deixa eu pôr aqui por e-mail. Ele achou. Então tá bom. Muito bem. Então, onde que eu parei, né? No cronograma. Então, essa nossa previsão para esse ano, né? Já deixamos aí a programação toda para vocês já se organizarem, né? Deixarem nas agendas aí separadas já o horário aí das nossas reuniões. E aí, como eu havia dito ano passado, que a gente começou as reuniões fazendo, né, um estudo inicial, né, tendo contato com a literatura, né, com os artigos, e aí uma das condições para participar do grupo era que cada um indicasse, né, uma leitura, um texto para o grupo, e eventualmente a gente organizou para cada reunião do ano passado a apresentação de um ou mais artigos, né, que o grupo trouxe, né, para fazer as leituras. Então, as reuniões elas aconteceram, né, com essas apresentações o ano passado, mas eu tinha dito que para esse ano a gente teria que avançar, né, para além das leituras. Então, a gente sentou, né, a diretoria aqui, com a assessoria pedagógica, a gente, né, definimos temáticas, definimos atividades para o grupo e que eu gostaria, né, de explicar para vocês. Com a previsão de acontecer o Congresso Nacional Brasileiro, né, Congresso Nacional de Ensino Superior à Distância, o ESUD, a gente pensou de fazer uma atividade esse ano no grupo que já direcionasse a participação de vocês no ESUD. Então, a nossa intenção é possibilitar que, além das leituras, né, que a gente já vinha fazendo, que a gente parta por uma parte mais prática esse ano, que é se dedicar a temáticas específicas e que resultasse, né, eventualmente, na escrita de artigos que vocês possam depois apresentar no ESUD. Então, é nossa intenção que a gente tenha, né, uma participação efetiva mesmo do nosso núcleo de estudos em apresentação de trabalhos para o ESUD. E das temáticas, né, voltadas aí para o núcleo de estudos, que a gente foi levantando, né, que quando a gente pediu para vocês trazerem textos, né, que fosse de interesse de vocês para estar discutindo aqui no grupo, então a gente pôde ter uma ideia geral do interesse que vocês tinham, né, em temáticas específicas que vocês tinham, para estar discutindo melhor, pesquisando, né, que o objetivo do grupo é a realização de pesquisa, né. Então, a gente elencou algumas temáticas aqui, né? A gente tem umas linhas que a gente definiu, são 4 linhas que a gente definiu de temáticas que o núcleo pode se dedicar, né? E aí, dentro de cada linha dessa, a gente tem
temáticas mais específicas, onde a gente gostaria que vocês se inserissem, para que a gente pudesse ter, né, frentes de trabalho dentro do núcleo. Como vocês sabem, o núcleo ele foi um sucesso, né? Quando a gente abriu, já logo de cara a gente teve um número de inscrição muito grande, né? De pessoas interessadas em participar. A gente tem aproximadamente 90 e quanto, Ana? 94 inscritos por aí. É bastante gente, né? Então, lidar com um grupo tão grande, né? Se você tem um grupo de pesquisa com 10, 15 pessoas, é uma coisa. Quando você tem um núcleo de pesquisa com um número tão grande de participantes assim, é preciso estar, né, dividindo as atividades, né? É preciso estar tendo mais de uma frente de trabalho para que a gente possa satisfatoriamente ter a participação de vocês. Então, esse é o nosso objetivo, né? Na hora que a gente fez a divisão estabeleceu que o núcleo vai ter essas 4 linhas de pesquisas, a gente entende que tem um público diferenciado e que vocês podem estar se interessando mais por uma do que por outra, né? E não necessariamente o grupo vai perder a unidade, né? Porque todas elas conversam entre si, são todas linhas ligadas a temáticas de educação à distância e educação digital, né? Que é o nome do núcleo, né? Núcleo de pesquisa em educação à distância e educação digital. E aí, a gente tem, então, são 4 na primeira linha, 6 na segunda, 10, 11, 12 com a terceira, 13, 14, 15 temáticas no total, né? Que a gente elencou para poder trabalhar esse ano, né? E aí, vocês vão estar, cada um de vocês vai estar se inserindo numa dessas temáticas, dessas 15 temáticas, e a ideia é que a gente tenha aí 6 pessoas, né, por cada temática dessa, para que vocês se organizem e façam, né, a pesquisa, a leitura, né, a revisão bibliográfica sobre aquele tema específico e tenham, né, consigam fazer uma produção em grupo de um artigo, né, resultante aí até, né, no andamento do ano, né, no decorrer do ano, tá? Então, é essa a proposta que a gente tem para esse ano. Em nossas reuniões, né, a gente pretende continuar aquelas apresentações que a gente vinha já realizando no ano passado, ou seja, ainda vamos continuar trazendo textos que a gente vai estar selecionando para estar discutindo de uma forma geral com o grupo, então, para manter a unidade, né, do grupo. Então, nessas reuniões aí que vocês viram em cada mês, a gente sempre vai ter um primeiro, né, um momento dedicado à apresentação de um artigo específico, de uma leitura interessante para o grupo, onde a gente vai fazer aquela mesma dinâmica, né, de debate posterior, tudo. E no segundo momento da reunião, a gente discute, né, tira as dúvidas, verifica o andamento que cada grupo desse está realizando, né, se tem alguma coisa que é interessante trazer para a discussão do grupo inteiro. Então, a gente, né, vai ter reuniões mais com uma parte mais teórica e uma outra parte que é mesmo de grupo, né, de discussão, de execução das atividades, de relatórios, né, de como que está o andamento dos trabalhos, de discutir temáticas que possam ter ficado, né, mais, enfim, que haja necessidade de discussão, de ampliar o debate. Então, a gente tem uma dinâmica um pouco diferente para esse ano. E aí, está colocado aí também na página, né, as atividades previstas, que são
resumindo, portanto, né, tudo que eu falei, as apresentações dos grupos sobre as temáticas das linhas de pesquisa, porque a gente vai dar um tempo, né, entre essa primeira reunião e a segunda reunião, para que cada grupo se conheça, né, tenha um primeiro contato e possa fazer um planejamento de como que vai se organizar. Então, a partir disso, a gente começa, né, a ouvir como que cada grupo está se organizando e a produção do trabalho mesmo para apresentação no Exude, lá em novembro de 2025. Lembrando que um congresso, né, ele sempre tem um prazo de inscrição de trabalhos que geralmente fecha até 2 meses antes da realização do evento, né? Para dar tempo dos pareceristas lerem, avaliarem os trabalhos e ter seleção, né? Então, se o Exude vai acontecer em novembro, provavelmente final de agosto, começo de setembro, estão fechando as inscrições para trabalhos. Então, a gente tem que ter essa data em mente para poder se organizar, né, e fazer a apresentação dos trabalhos no Exude. E desses trabalhos, né, que a gente vai estar aí elaborando ao longo do ano, claro, né, que vocês tendo interesse, os trabalhos tendo, né, a relevância, a qualificação, ele pode ser enviado, né, para revistas que tratam, né, que possam estar publicando aí artigos sobre educação à distância e educação digital. Então, tem que pensar, né, nessas 4 atividades aí ao longo do ano. E aí, como a gente vai ter um grupo grande de pessoas trabalhando, né, a diretoria, né, a nossa coordenação aqui, né, a DED, ela fica à disposição de vocês, né, não só de contato nos dias de reunião, mas também, né, para orientação, auxílio, né, qualquer questão que vocês venham a ter, a gente poder estar também dando suporte para vocês em outros momentos. Então, a gente também abre, né, essa possibilidade para que vocês possam estar entrando em contato sempre que necessário. Então, assim, de linhas gerais, né, era essa apresentação que eu queria fazer e espero que os novos membros, né, as pessoas que estão iniciando a participação nessa primeira reunião com a gente, vocês vão ver que, né, com o passar do tempo, as atividades vão fluindo, né? Então, tranquilo. Ana, você quer falar alguma coisa? Vou passar a palavra para a Ana, vou fechar o microfone aqui. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Ana Carolina, né? Eu estou como vice-líder nesse grupo, né, com a professora Vilma. Também vou apresentar a Cristina, a nossa assessora pedagógica, que nos auxilia aí no Moodle, nas temáticas, né, do grupo de pesquisa, nessas reuniões. E aí, o que eu queria apresentar, né, para quem não conhece? O nosso Moodle, Cris, você consegue apresentar aí ou você quer que eu apresente aqui? Seria só essa parte inicial, sabe, Cris? Para quem não conhece, vai receber uma senha de acesso. Ah, tá, só um minutinho. Você quer que faça o compartilhamento aqui de tela? Você vai fazer ou eu faço? Então, deixa eu ver. Acho que você que tá. Deixa eu ver quem tá de apresentadora, a Vilma. Espera aí que eu vou passar você para apresentação. Eu podia fazer aqui. Então, eu vou. Tá, só um minutinho. Então, pessoal, vocês já conseguem ver? Essa é a página que a Cris montou, né? A gente já utilizava. Olha aí, foi? Foi encerrado. Saiu? Ah, não, peraí, agora foi. Olha aí, Ana, se você consegue. Só compartilhar de novo. Ô, Cristina, não estou vendo aqui. Não tá. A Ana que está como apresentadora. Tá dando para ver? Agora foi. Todo mundo que entrou, né? Eu não sei se todo mundo já recebeu o acesso, né, Cris? Você pode
também, se você quiser interromper, tá, Cris, para falar? Não, só para informar que está todo mundo inscrito e eu enviei ontem e-mail com orientações de acesso. E se alguém tiver algum problema, pode entrar em contato comigo no e-mail da assessoria. Eu vou deixar o e-mail aqui no chat. Isso. Então, como, né, algumas pessoas já perguntaram, nós não temos grupo do WhatsApp, não temos Telegram, e o que nós temos de conteúdo vai ser sempre no nosso Moodle, nessa plataforma. A princípio, só temos uma página inicial, com o cronograma dos encontros, né, sobre as informações sobre frequência. No finalzinho, gente, do ano eu tive alguns problemas com frequência, porque pessoas que nós convidamos e não deram resposta para apresentar, para fazer aquelas apresentações, né, os antigos aí sabem. Então, eles foram retirados do grupo, sim. Então, assim, nós tivemos 2 ou 3 problemas sobre isso, que a pessoa ainda ficou reivindicando. Então, não é somente a presença, né, para a gente colocar, né, essa pessoa lá no grupo do CNPq, né? Tá até aqui o link também, que a Cris já colocou aqui, que ele é registrado. Então, o que nós conversamos aqui no grupo, né? Então, assim, me lembra aí, Cris, os 3 primeiros encontros obrigatórios para a gente inserir no CNPq. Uhum. Não é isso? E frequência de 75% no grupo para ficar próximo e também para solicitar certificado de participação. Sim. Então, isso nós vamos deixar bem claro aqui, tá? E também que como terá as apresentações dos grupos, né? Então, nós vamos dividir em grupos de acordo com as linhas de pesquisa, tá? Um pouco amplo, mas ainda vão faltar linhas de preferência de vocês, tá, gente? Mas o que acontece? Nós preferimos focar no que está sendo discutido, estudado na atualidade sobre educação à distância e não podemos esquecer da educação digital, tá? Então, assim, nós focamos mais, fizemos recortes das linhas sobre isso. Eu vou apresentar também, aqui também tem as linhas. Então, como já a professora disse, o cronograma dos dias, dos horários, né? Aqui tá tudo na página. Tá dando para visualizar bem, gente? Tá pequeno, tá grande? Porque eu não consigo ver. Tá tranquilo, dá para visualizar sim. Ótimo. Então, sempre é o mesmo endereço da sala, tá, gente? Sempre vai ser esse mesmo endereço. Vocês podem ver que é pela RNP, o FMG /Unida, né? E aí, qual que é a parte que vocês devem estar curiosos? São a distribuição que nós criamos, que eu fiz até um documento que nós podemos fazer agora, mas creio que a Cris quer fazer pelo Moodle, né, Cris? Eu pensei de fazer por lá, Ana, que fica mais tranquilo, a pessoa consegue ver quem já está. Mas aí você vai mandar Eu vou montar na aba de cada linha uma ferramenta que chama escolha do Moodle, que aí o aluno consegue ele mesmo, se o grupo não estiver cheio, porque são 6, né? Aí ele vai entrar, grupo, tá, gente? vai dar uma olhada, se o grupo não estiver cheio, ele entra naquele ali, tá? Assim que terminar aqui, eu vou montar, aí vocês podem ficar tranquilos. Então, gente, fiquem atentos aos comunicados, tá? Que a Cristina enviar pela assessoria pedagógica, às vezes pode sair pelo nome dela. Então, fiquem atentos. Vocês entrarem no grupo, que vai falar assim, o grupo tal já está cheio, infelizmente, tá? A gente precisa de pessoas nos outros grupos também. Então, qual que é o primeiro aqui, a linha? Inteligência artificial na educação à distância e educação digital. E aí, quais são os grupos criados? Aqui, só desse daqui, temos 4. Então, vocês vão escolher, gente, é um de todos aqui, tá? Então, temos várias opções. Vocês vão escolher uma opção só. De inteligência artificial, o que nós temos? Novas aplicações de IA para EAD e ED. Lembrando que o ED é educação digital, tá, gente? Implicações éticas, o impacto social da IA e na EAD. Vocês já vão pensando qual que vocês querem escolher, tá? A IA no ensino-aprendizado. Então, tá bem amplo aqui, né? Então, para quem é professor que se interessa na inteligência artificial, esse daqui é um bom. O segundo linha, Política Nacional de Educação Digital. E aí, dentro dela, também tem mais opções.
a educação híbrida no contexto da política da educação digital. Eu e a professora Vilma, nós estamos num grupo sobre isso. Então, achamos importante também começar a discutir isso, tá? Gente, a política, depois eu vou colocar mais informações sobre a política, tá? Mas, para quem se interessa, a política está na lei, eu não decoro, Lei 14.533 de 2023, tá? Que cria a Política Nacional de Educação Digital. Então, a partir disso, tem esses temas aqui. Inclusão e acessibilidade digital. Quem já estudou a política, nós temos 4 eixos, aí eu coloquei os 4 eixos aqui e mais algumas coisas mais, tá? Que foi, inclusive, a educação híbrida. Então, tem inclusão e acessibilidade digital, né? Formação de professores e capacitação na educação digital, educação digital na educação básica, aí a professora pediu para colocar também na educação superior, dividido, tá? E o eixo é junto lá na política. Mas aí aqui pode ser que quem trabalha na educação básica, como que vai ser essa educação digital, tanto na superior, tá? Então, também são possibilidades de escolhas de tema. O terceiro é um novo marco regulatório da EAD no Brasil. Esse marco, gente, ele era para ser aprovado agora em março, parece que vai ser agora em abril, tá? Então, tem novos referenciais de qualidade, de presencialidade e avaliação da EAD, desafios e perspectivas da EAD pós-regulamentação. E que há pedidos de muitos coordenadores de polo, pessoal que trabalha mais no polo, ligados na educação à distância, né? É um assunto muito discutido, mas não podemos deixar de colocar que é a evasão, tá? Então, tem fatores que influenciam a evasão na EAD, o perfil dos alunos em situação de evasão na educação à distância e estratégias para reduzir a evasão na EAD. Então, gente, esses são os temas que vocês podem escolher, tá? Que nós achamos pertinentes para discussão atual, tá? Claro que tem muitos outros legais, que eu gosto muito, não só de inteligência artificial, mas de tecnologias, mas decidimos focar nisso, tá? Para o estudo deste ano, tá? Então, é isso que a Cris disse, né? A partir de então, ela vai criar uma estratégia de colocar no Moodle essa escolha que vocês terão. Então, em cada uma aqui, gente, terão 6 pessoas, tá? Esses 2.1, 2.2, 1.3, são 6 integrantes, tá? E nós também achamos um número que é aceito, não só para, aqui para o Exude, mas podemos também submeter em outras revistas, tá? Isso está hiper livre, tá, gente? As atividades, né? A professora já disse, né? Apresentações dos grupos sobre as temáticas das linhas de pesquisa. Isso daí vai ser um cronograma, que também nós vamos perguntar, igual ano passado, quem tem interesse de começar, tá? Mas isso aí será a segunda etapa, tá? Para a gente não embaralhar muitas coisas. Então, assim, a próxima etapa será qual será o grupo de apresentação, sobre o que vocês estão lendo. Lembrando que artigos, leis, é tudo escolha de vocês, de acordo com a temática. Não tem referência aqui para cada um, não. Apesar que as leis eu vou até colocar do marco, eu vou colocar a da política, tá? Mas hiper que vocês podem escolher, tá? Então, a apresentação das propostas de produção acadêmica já é um processo, né, mais para frente, né, a produção de trabalho para apresentação do Exude, de acordo com a programação normal, né, de acordo com a programação, se der tudo certo, agosto, setembro, por aí, tá? Vai ser submissão. E aí, a publicação de artigos, né, em revistas, pode ser tanto para o evento ou como revistas em geral, tá, gente? Isso daí tá também livre. Alguém tem alguma dúvida, alguma reivindicação aqui das temáticas, que eu sei que deve ter? Alguém quer falar alguma coisa?
abrir para vocês agora, gente. Ana, tem uma mãozinha levantada aí, algumas já. Pode falar, Cris, que você considerar aí pertinente começar. Não, eu queria só esclarecer, o pessoal está colocando aqui no chat qual que é o grupo que quer fazer, aguarda para marcar lá dentro do Moodle. Fiquem atentos, tá, gente? E também perguntaram aqui se pode fazer mais de uma. A ideia é cada um escolher um grupo, tá, gente? É porque será uma produção de um artigo. A gente precisa que ele esteja pronto, né? Uhum. Se a gente começar a abarcar muitas coisas, pode ser que, né, a pessoa seja muito dedicada e consiga, mas a gente está pedindo, assim, o mínimo. Se a gente for pensar, nós vamos, assim, né, se todos que... Hoje temos quantos Cris? Quantas pessoas estão aqui? No momento, 55. Eu já coloquei a lista de frequência no chat, metade, tá, gente? Né? É metade que temos, né? Mas nos 94 teremos 15 artigos, então teremos 15 produtos. Então, assim, se vocês estiverem aqui também, né, o 50 também é muito importante, entendeu? Então, assim, vamos pegar para fazer, né, um estudo, né, mais detalhado, vocês vão ter que apresentar, né? Então, assim, modelo artigo, seguiremos algum específico? Normalmente, o dos anais, né, para o exúdio, tem modelo específico, mas normalmente é dependente de cada revista, né, gente? Se vocês forem para outras revistas, quer complementar com mais alguma coisa, Cris? Não, é só falar que inscrito aqui para perguntar só a Suelen no momento. Eu vi umas outras, tá? E a Rose perguntou aí se a gravação, sempre a Cris vai colocar a gravação em algum lugar aqui do Moodle, né, Cris? Eu não sei se vai por dia. Né? A RNP demora algum tempo para liberar, então provavelmente no dia seguinte, tá? Depende da RNP. Por 2 dias, tá? Na hora não sai, não. Então, Suelen, pode perguntar, Suelen. Te vi aqui. Olá, bom dia. Eu queria saber onde é que eu vou conseguir localizar essa escolha do grupo no Moodle. Eu estou participando pelo celular, estou tentando abrir aqui no computador, por enquanto o Moodle aberto. Não está aberto ainda. A Cristina vai colocar essa funcionalidade em alguma aba, né, Cris? Não está ainda disponível, não, Sueli. Eu vou criar uma aba para cada linha, tá, gente? Aí você vai olhar a linha que você quer e vai estar dentro da aba da linha, tá? Mas ainda não está disponível, não, tá, Sueli? Tá ótimo, obrigada. Essa partezinha aqui, para vocês ainda estão... tem que é Unida 2025, depois vai ter outra aba. Tem, assim, linha de pesquisa 1, 2, 3, vai ter ao ladinho disso aqui, bem em cima, tá? A parte aqui de cima, que tá transparente aqui para mim, porque realmente ainda não tá aberto, porque não tá pronto. Quem mais tem perguntas, gente? Deixa eu complementar. Na realidade, responder, né? Perguntou se as submissões do Exude já tem um calendário. Na realidade, os comitês responsáveis pela organização do Exude, né? A gente tem uma coordenação geral, né? Que somos eu e o professor Samuel, que está aqui também presente, né? Na reunião. E aí temos os comitês que vão assessorar, né, ajudar a coordenação na realização do evento. Então, tem o comitê financeiro, o comitê de programação, o comitê de infraestrutura, logística, o científico. Então, a gente começou as reuniões com esses comitês ontem. Então, agora que vai estar começando a definir, né, o cronograma, né, de atividades para o Exude, definição de datas, valor de inscrição, tudo. Então, a gente não tem, neste momento ainda, né, como que eu falo? Uma organização do Exude que a gente já possa estar refletindo aqui no grupo. Mas, como eu disse para vocês, né, a apresentação, as inscrições para trabalhos, geralmente terminam 2 meses antes da realização do evento, né? Elas encerram para dar tempo desses trabalhos irem para os comitês que vão estar avaliando, né, para as pessoas, para os pareceristas,
que vão estar avaliando os trabalhos. Então, esses 2 meses aí, entre o término de inscrição de trabalho até o início do evento, é o prazo que esses pareceristas vão ter para avaliar e aprovar ou não o trabalho para apresentação no evento. Então, vamos ter em mente, né, uma definição aí, né, desses trabalhos para o final de agosto ou setembro, como eu já tinha dito, tá? Há uma outra coisa que eu fiquei pensando, que a gente pode programar um repositório. Eu vi que na página, Cristina, já tenha publicações, né? Uma aba, né? Específica ali para publicações. Eu entendo que são publicações que são do grupo, né? Produtos que o grupo vai tendo ao longo do tempo que está previsto colocar nessa aba. Isso. Mas a gente pode pôr uma aba também de repositório de referências bibliográficas, porque conforme as pessoas vão pesquisando, né? Na realidade, eu acho que a gente já tem, que são os trabalhos que as pessoas inscrevem, né? Apresentam para o grupo, né? Então, a gente pode estar tendo, né, na página do grupo, quem quiser subir o material, né, colocar lá, disponibilizar para que todos do grupo tenham contato com aquele material, seja possível, né, para a gente compartilhar o que a gente está lendo, o que a gente achou de interessante, que achou importante disponibilizar para os demais membros do grupo. Então, acho que isso seria bem interessante também, tá? Para construir, né, um banco de referências do próprio grupo. Ok, anotado. Vou colocar um glossário, então. Isso, não é nem glossário, né? Uhum. Desculpe. É como se fosse mesmo um repositório, né? É a ferramenta do Moodle, de referências, né? Que cada um queira disponibilizar para os demais membros terem acesso. Eu queria saber se ficou claro para vocês, se todo mundo está seguro, assim, na hora que a Cristina disponibilizar a ferramenta de escolha, se todo mundo está seguro de estar pensando aí qual linha que vai estar escolhendo e como que vai trabalhar. Está tranquilo? Está aberto, se vocês quiserem fazer pergunta, comentar. Vilma, aqui no chat o pessoal está respondendo que está ok. O Rômulo perguntou que se as linhas de pesquisa vão ir por e-mail. Não, Rômulo, vai estar lá no AVA. Você recebeu no e-mail a instrução de como acessar o ambiente. E se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente, mas eu vou tentar reenviar o e-mail de acesso, tá bom? Está com a mão levantada, se quiser fazer a pergunta. Tudo bem, bom dia. Só lembrando da lista de presença que está aí no chat, tá? O link, não deixam de assinar, não, porque não está bom. Cris, depois de novo. Bom dia. Na verdade, a minha pergunta sobre o e-mail é se a gente vai receber um e-mail no dia que tiver para escolher os grupos. A gente recebe uma notificação para entrar no Moodle e escolher o grupo de pesquisa. Eu posso colocar eu envio pelo Moodle uma notificação, tá bom? Perfeito. Tá. Ticiane, pode perguntar, Ticiane. Bom dia, deixa eu só habilitar minha câmera aqui. A minha pergunta é o seguinte, é uma dúvida, sim. Se eu tiver numa linha de pesquisa, eu sou bibliotecária e eu gosto muito de pesquisar. Se eu encontrar algum texto de outra linha de pesquisa, eu posso incluir esse texto lá como sugestão naqueles links, né, disponível para cada linha? Eu poderia estar fazendo isso? É por isso que eu coloquei agora há pouco, né? Da gente ter uma aba no nosso Moodle que você pode estar fazendo isso. Porque exatamente
tem contato com uma bibliografia que não é exatamente o que você está olhando, mas que pode ser de interesse de outro grupo. E aí a gente socializa, né? Então, essa é a ideia, de socializar, né, textos que a gente vem tendo contato, né? Às vezes não necessariamente de alguma linha específica, de algum grupo que esteja trabalhando, mas é interessante para o grupo, então pode disponibilizar. É essa a intenção. Tá. Assim, só aproveitando, né, que eu estou aqui, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar continuando no grupo e eu estou muito animada. Qualquer linha de pesquisa que eu entrar, eu vou me dedicar muito e eu espero que, né, os trabalhos sejam excelentes aí e que a gente contribua também, né, para melhorar esse lado, né, que o Brasil precisa estar sempre vendo, não tem como fugir mais da educação à distância, educação digital, e é bom que a gente esteja, né, contribuindo para esse crescimento. Obrigada. E aí, o que a gente está pensando? Que após, né, encerrando a reunião aqui, a Cristina vai disponibilizar, né, essa ferramenta para que vocês escolham as temáticas, né, que vocês possam estar interessando, né? E aí, na próxima reunião, a gente já espera que vocês já estejam com seus grupos definidos, né? Cada um num grupo definido. E a ideia é que vocês comecem a trabalhar, então, em conjunto, né? Essas 6 pessoas, né, que vai estar ali, no máximo, né, em cada linha dessa, cada temática dessa, vocês já possam iniciar os trabalhos. Então, teve até um que falou assim, como que será, né? Como que será a dominância desse grupo, né? Como que será a dinâmica? A gente entende que pode ter grupo que vai estar fluindo de forma tranquila, né? A organização interna, e vai ter grupo que possa precisar, né? Que a gente auxilie, que a gente ajude, né, a iniciar essa condução, né, se tiver dificuldade. Então, por isso que eu falei que qualquer problema a gente está aqui à disposição para estar ajudando, né, e construindo com vocês, né, esses caminhos. Então, na próxima reunião, a ideia é que vocês já, né, tenham conversado, que vocês já possam ter esse primeiro contato para que vocês consigam, né, já apresentar na próxima reunião o grupo, né, a temática, e se vocês já têm, né, uma ideia de como iniciar os trabalhos, para a gente poder mapear, né, quais estão tendo mais dificuldades e como que a gente pode estar auxiliando vocês a partir disso, tá bom? Mais uma coisa. Ô, Cris, você pensou em fazer um fórum aí de interação? O pessoal que... Sim, dentro da aba, é uma coisa que eu até vou colocar para vocês. A estrutura que eu pensei foi colocar a ferramenta de escolha para os grupos se organizarem e depois criar fóruns para eles conversarem lá dentro. Vocês conversam, gente. Ninguém vai ter contato de ninguém. Aí, entre vocês, os 6, os integrantes, vocês podem fazer grupos de WhatsApp. Aí vocês podem fazer... A gente não dá conta de gerenciar esse tipo de grupo. E dá para mandar mensagem, Ana, eles conseguem enviar mensagem, eles conseguem enviar o e-mail um dos outros, né? E a gente pode também, se eles quiserem, nessas abas, deixar também glossários, se eles quiserem compartilhar texto lá. Aí vocês podem definir se vocês querem um glossário gigante no final do ambiente para todo mundo ou se querem dividir por linha. Tá? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo aqui agora. A gente pode ter as duas coisas, eu imagino, Cris. Um glossário gigante para todo mundo e outro para linhas. Um glossário geral e outro específico para cada linha. Eu acho que pode construir dessa forma. Okay. E a nossa comunicação, ela é sempre, né, inicialmente, pelo Moodle. Mas porque a gente teria muita dificuldade de estar num grupo de WhatsApp atendendo, né, 90 pessoas ali. Mas... fica a critério de vocês e a liberdade, né, para vocês criarem os grupos dentro de cada temática dessa, né? E isso não é problema nenhum, mas a referência nossa é sempre aqui através do Moodle. E é interessante porque aí a gente pode estar acompanhando, né, como que vocês estão evoluindo e auxiliando sempre que necessário também.
Então, por isso que é importante manter também essa comunicação dentro do Moodle para a gente estar acompanhando vocês, tá? Professora, eu tenho uma pergunta do Volmer aqui no chat. Ele está perguntando se ele pode fazer individualmente, não em grupo, o trabalho dele. Olha, a gente pensou na inserção de todos, né? Então, a gente imaginou que um grupo muito grande de pessoas numa mesma temática não funcionaria, né? Porque se sai um produto disso, como a gente está pensando, uma publicação, por exemplo, como que vai ter nome de 10 autores, 15 autores nessa temática, né? Nesse artigo? Não tem como fazer uma publicação desse jeito. Então, a gente pensou num número menor de pessoas, né? Possivelmente aí até 6 pessoas, mas deixar uma pessoa sozinha para uma temática dessa também é limitar a oportunidade, né, para outras pessoas que queiram trabalhar. A gente não pensou, né, de ter individualmente pessoas produzindo, porque qual seria o sentido de 2 pessoas, 3 pessoas estarem fazendo um trabalho sobre aquela temática individualmente, né? Claro que possível né? Mas você estaria perdendo o sentido do grupo, né? Que o grupo ele tem uma coletividade, né? Que é você compartilhar, né? As ações, as publicações, né? Mas não há também impedimento de você ter ações individuais dentro do grupo. É só que a gente não está pensando dessa forma. Eu acho que a gente teria que avaliar, né? Depois que a gente disponibilizar a ferramenta para que vocês possam escolher cada temática, e aí a gente pensar como que foi essa distribuição, né? Como que as linhas ficaram depois dessa distribuição, e pensar se dá para sair 2 trabalhos numa mesma linha aí, com propostas diferentes, porque aí vão ter que conversar entre o grupo que ficou para aquela temática, né? É possível sair 2 trabalhos diferentes dentro dessa temática, né? Um com uma abordagem voltada mais para isso, outro com uma abordagem mais para aquilo, de repente é possível também, né? Então, eu acho que essa é uma fase posterior, né? Primeiro a gente vai ter que pensar como que ficou essa distribuição e depois, dentro de cada grupo, né, na organização, se for possível, pensar em trabalhos diferentes e até individuais, a gente avalia. Pode ser assim? Apesar que também, assim, eu não concordo muito, porque não é um objetivo do grupo de estudos. Você estaria aprendendo só para você, para o seu, para um produto de um artigo somente seu. Então, assim, a gente pode avaliar, mas, assim, estaria usando o grupo de estudo para conhecimento, mas não para compartilhar em conjunto, sabe? Então, assim, essa é a visão que eu tenho. Por isso que vai ter grupo com menos integrantes? Vai ter. Mas aí o importante é esse estudo em conjunto, sabe? Talvez porque você já tem um artigo pronto, sim, você pode aproveitar em várias revistas, em vários outros, né, suportes aí que nós podemos publicar. Mas aqui o objetivo para esse grupo de estudos, né, este ano é nessas temáticas, né, nesses temas, nessas linhas, né? Pode sair um ou outro fora, mais específico? Pode, mas o objetivo deste ano de educação digital e educação à distância, nós queremos estudar isso do que há de mais, né, atual no Brasil, no mundo, sobre isso, entendeu? Então, assim, o nosso objetivo aqui, foi o que eu cadastrei no CNPq, foi o que também está aqui no nosso CIEX da universidade, tá, gente? Então, assim, um objetivo para esse ano foi focado nisso, tá? Então, assim, eu agradeço, tá? Agradeço a participação
participação de vocês. Nós continuamos à disposição, tá? Para outras, né, outras dúvidas, outras informações, tá? O contato pode ser feito, né, pela plataforma. E de minha parte é isso mesmo, tá? Muito obrigada, pessoal. Então, eu estou vendo aqui no chat, né? Assim, há a possibilidade de sair 2 trabalhos, a Ana Paula falando, né? Há a possibilidade de escolhermos, então, 2 linhas, um trabalho de cada uma. Eu estou entendendo, né, que nesse momento vocês já estão ansiosos para ver como é que vai ser o desencadeamento disso, né? Vamos ter um pouquinho mais de tranquilidade, vamos aguardar que cada um faça, né, na hora que disponibilizar a ferramenta, cada um faça lá a sua escolha, né? E aí a gente vê como que essa organização ficou. E aí, na próxima reunião, se tiver algum conflito, alguma situação, né, para ser discutida, modificada ou resolvida, a gente conversa novamente. Mas eu acho que nesse primeiro momento já é antecipar situações que ainda não estão colocadas, né? Então, vamos fazer as escolhas, vamos formar esse grupo dentro de cada temática. E aí, se nos grupos a gente tiver algum conflito, alguma situação que precisa de um olhar diferente ali para resolver, a gente resolve, sem problema nenhum, tá? Mas, que nem a Ana Carolina disse, eu também já tinha colocado, a ideia é que a gente trabalhe em grupo, né? Não é uma pessoa individualmente ter, né, o desenvolvimento. Então, vamos tentar privilegiar essa forma de trabalho e tentar resolver situações que vão sendo colocadas da melhor forma. Pode ser assim? Professora Vilma, para finalizar, o Alisson Fernandes está pedindo que vocês se apresentem. Você e a Ana. Desculpa, porque assim, a gente tem, né, como dei boas-vindas logo de início, mas realmente, obrigada, Alisson, eu esqueci de me apresentar, né? Porque os novos membros, né, podem não ter a ideia muito, né, abrangente de quem a gente é. Então, professora Vilma, né, Lúcia Macanhã Carvalho, eu sou professora do Departamento de Geografia, aqui da UFMG, no Instituto de Geociências, e desde 2021, 1º de junho de 2021, eu estou como diretora aqui da Diretoria de Educação à Distância e Educação Digital, né? Essa diretoria ela foi criada no ano passado, a partir de uma mudança de um centro, né, que existia de apoio ao ensino à distância na UFMG, que a gente chamava de CAED, né? E aí, em abril do ano passado, a gente teve a mudança do CAED para a DED. Então, além da educação à distância, essa nova diretoria, ela abrangeu também a educação digital dentro da universidade. E isso porque a gente teve a publicação de uma Política Nacional de Educação Digital lá em 2023, né, janeiro de 2023, que instituiu, né, uma série de ações voltadas para a educação digital no Brasil como um todo, tanto no nível básico quanto no ensino superior, né? Então, a gente as universidades, né, teve que desenvolver mecanismos institucionais de instituir essa política nacional de educação digital dentro da universidade. Então, como a gente já tinha essa estrutura de educação à distância, aqui na UFMG ficou, então, sob responsabilidade dessa diretoria, né, desse Centro de Educação à Distância, incluir também as ações de educação digital. Por isso, a gente ter passado por uma diretoria. Então, Diretoria de Educação à Distância e Educação Digital. E eu estou, né, como diretora dessa diretoria, e a Ana Carolina, né, que vocês já conheceram, ela é a diretora adjunta, né, dessa diretoria. E dentro da diretoria, a gente tem, essa diretoria ela é um órgão auxiliar da reitoria, a gente está vinculado diretamente à reitoria da UFMG,
E dentro dessa diretoria a gente tem 3 assessorias básicas, né, de trabalho. Ela é uma estrutura, né, um órgão bem estruturado, já antigo, né, ele existe. Os embriões assim dessa estrutura surgem lá em 98 na universidade, né? E ela vem crescendo ao longo desse tempo. E aí hoje a gente tem 3 assessorias, né, bem marcadas aqui dentro da DET, que é a assessoria pedagógica, tá, onde a Cristina se insere, né? A Cristina, ela é a assessora pedagógica que está nos auxiliando aqui na organização do grupo de estudos, mas a gente tem vários outros assessores, né? Então tem o Ramiro, tem a Márcia, tem o Dorival, tem a Lúcia, o Dorival, a Dalgimar, né? Tem a Lúcia, tem o Ramiro, já falei, tem a Márcia, que está afastada nesse momento fazendo doutorado, né? Então, nós temos um grupo de assessores pedagógicos que prestam assessoria a todas as demandas que a gente recebe aqui da universidade sobre ensino à distância e sobre educação digital. Temos uma assessoria técnica, né, tecnológica, que é o pessoal que trabalha com TIC, né? A gente tem técnicos de analistas, né, de TI, técnicos de TI, designer gráfica, o audiovisual, técnico em audiovisual. Então, tem essa assessoria tecnológica e tem assessoria administrativa, né, que é o pessoal que trabalha com a parte de pessoal de recursos humanos, tem o pessoal que trabalha com a secretaria, né, tem o patrimônio, almoxarifado, compras, né? Então a gente tem os setores mais administrativos, que o financeiro, né, que é importantíssimo também. Então, a gente lida com TED, né, com financiamento desses cursos que a gente apoia. Então, a gente tem toda essa estrutura aqui dentro da DET. E o ano passado, a gente, né, achou que a diretoria, quando ela vira uma diretoria, né, era um centro de apoio ao ensino à distância, quando ela vira essa diretoria, ela necessitava, né, ter uma robustez de pesquisa também. Né? Então, a proposta, né, da criação do núcleo de estudos vem de encontro a essa necessidade de deixar essa diretoria como uma referência de pesquisa na universidade voltada para a educação à distância e educação digital, que é o seu objeto. Né? Então, a criação do núcleo de estudos ali veio para atender esse objetivo da diretoria, né, de ser uma referência mesmo na universidade e até para fora dela, né, e com uma participação tão diversa que a gente conseguiu no grupo de estudos, né, a gente tem pessoas de várias áreas, né, de trabalho, de conhecimento, inclusive, né, a gente tem pessoas que são formadas nos mais campos diversos, né, que têm interesse na temática da educação à distância e educação digital, que quiseram se inscrever no nosso núcleo. Né? Então, não é um núcleo fechado só com professores e com servidores, né, tais aqui da universidade. Né? Ele é um grupo aberto que se estende, né, para coordenadores de polo, coordenadores UAB, para pesquisadores de outras universidades, pessoas que trabalham na educação básica. Então, é um grupo bem amplo, diverso, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque a gente entende que ele vai ter uma abrangência muito grande. E trazer isso, né, para uma ação de uma diretoria dentro da universidade é muito importante, porque a gente tem, né, a visão, a gente tem o contato, né, com pessoas para fora, né, dos muros da universidade. Então, isso é muito legal no grupo de pesquisa. Estou muito feliz também de estar, né, na condução junto com a minha equipe aqui, né, e junto com vocês. Então, está muito, muito legal. Fico muito feliz. Ana, quer falar? Sim, só para me apresentar rapidamente. Meu nome é Ana Carolina, né, gente? Eu sou atualmente, né, estou na diretoria como diretora adjunta de Educação à Distância e Educação Digital. Estou na UFMG desde 2011, sou técnico administrativo
em educação. Sou responsável pelos projetos de extensão, né, da ADED. Né? Eu estou aqui no antigo CAED, né, que eu ainda falo CAED, mas é na ADED desde 2014. E também gosto de vários assuntos, tá, gente? Minha linha eu sou doutora em linguística, né, mestre e doutora em linguística. Gosto de falar sobre acessibilidade e inclusão, foi um dos meus temas do doutorado. Gosto de ensino de línguas, tecnologias, de educação à distância, é claro, de educação digital. Eu queria também, né, talvez, não sei se o Samuel está aí, o professor Samuel também faz parte da nossa equipe, e a Cristina. Também, né, nós temos aqui na câmera também alguns dos nossos assessores, né? Professor Samuel, você quer falar um pouquinho? Bom dia, pessoal. Só me apresentando, sou Samuel Durso, professor da UFMG. Sou originário, né, do Departamento de Ciências Contábeis, mas atuo na DED de alguma forma, né, como representante da UAB. Sou coordenador geral da UAB na UFMG. Então, estou na DED desde 2023, eu acho. Acho que é 2023. Novembro de 2023. Final de 2023. Em novembro, acho. E vai ser um prazer começar mais um ano nesse grupo, que tem sido bastante produtivo, né? E me coloco à disposição de todos aí também, se puder ajudar em algo a mais do que a gente já vai acompanhar ao longo do ano e do ESUD também, né? Que já está programado aí para o final do ano, e eu ajudo, né? De alguma forma, a professora Vilma, como vice ali, o sub, para os auxílios, né? Na organização do congresso. E o Samuel também é da revista Educação em Revista, viu, gente? Eu atuo também na revista da UFMG de Educação. Sou da área de tecnologia lá, então recebo os artigos voltados para a tecnologia, que é uma revista atualmente A1, né? Enquanto o Qualis não divulga uma nova métrica, a gente tem uma A1. E é uma revista que está também, né? Tem um alcance muito grande e pode ser bem interessante aí para os trabalhos de vocês. Também sou editor-chefe da Contabilidade Vista e Revista. Caso tenha alguém aqui de alguma formação da área de negócios, de contabilidade, e que queira fazer pesquisas, né? Aí o Alisson, que queira fazer alguma pesquisa com tecnologia, né? No âmbito da contabilidade, da educação contábil, será muito bem-vindo também. Minha área de interesse é de educação, né? Principalmente educação contábil e tecnológica, mas a gente tem muita coisa interessante, né, de se pesquisar, então tô bem aberto aí para outras possibilidades também. Ô, Cris, você quer se apresentar, Cris? Oi, só um minutinho. Deixa eu abrir minha câmera aqui, que ela tá fechada. O pessoal já falou de mim aí, né? Já conversei bastante aqui no chat. Eu sou técnica em assuntos educacionais aqui da DED, estou aqui desde 2011. Sou design instrucional, né? Gosto também dessa área de educação e tecnologia. Tenho doutorado pela Letras em literatura comparada. E estou aí à disposição, né? Eu vou fazer o gerenciamento aqui, a montagem do ambiente virtual. Então, se alguém tiver algum problema, dúvidas técnicas, né? Quiser conversar um pouco sobre educação e tecnologia também, eu estou disponível. Ok, obrigada, gente. E aí, se alguém quiser se apresentar, que é grupo, né, que é participante novo, que está pela primeira vez nas nossas reuniões e quiser fazer a mesma coisa, se apresentar, fique à vontade também. Ninguém? Está todo mundo tímido? Ninguém quer se apresentar? Ô, Vilma, eu estava pensando aqui que eu vou colocar um fórum de apresentação em cada linha, né? Que aí vai ficar mais à vontade para colocar um texto, né? Eu pedi também, gente, no e-mail de informação de acesso, que todo mundo atualize perfil de Moodle, tá? Porque lá no perfil você coloca uma foto, um texto de apresentação seu, é bom colocar o link do Lattes atualizado, né? O Lattes é importante para a gente.
tá? Por causa do grupo do CNPq. Então, coloquem lá para nós a apresentação de vocês, mas eu vou criar também um fórum de apresentação em cada aba lá por linha, né? E aí o pessoal fica à vontade também para entrar nas outras linhas e mandar recado e tudo, tá bom? Bem lembrado, viu, Cristina? A gente tem, né, um fórum de apresentação que as pessoas, né, colocam a sua área de formação, tudo, então a gente tem ideia desse conjunto, né, do grupo, as diferentes formações, especialidades, né, que cada uma da sua área de formação. Então, bem lembrado, né, porque mesmo que não queira falar agora nesse momento, né, a gente pode ir lá nessa relação e conhecer nossos colegas um pouquinho, né, a partir desse texto que cada um faz, né, de sua apresentação. A foto é importante porque você olhando a foto, você tem, né, uma ideia melhor da pessoa. Então, na hora que vê nas câmeras aqui, a gente já, né, viu a foto lá. Então, é isso, né? Vocês deixarem atualizado ali o perfil é importante, sim. Só para esclarecer, quem tiver dúvida para poder o perfil, lá no fórum da coordenação que está na aba de entrada tem um tutorial. Mais alguma coisa, gente? Essa primeira reunião era mais para dar mesmo esses informes de como a gente estruturou esse ano para o grupo, né? E esperar, né, que aí na próxima reunião a gente possa avançar um pouquinho mais na conversa, já com os grupos, né, com os seus participantes, né, para que a gente possa iniciar, né, a atividade mesmo de trabalho. Então, tá tranquilo? Próxima reunião. Oi. Estão conseguindo me ouvir? Vou me apresentar, eu gosto muito de falar, acho que todos aqui são professores, né? E gostamos muito de falar, de interagir, mas quando a gente está nessa figura aí de aluno, a gente fica um pouco retraído. Então já decorem meu rosto, que eu falo muito, perturbo muito. É um prazer estar aqui com as professoras, né, diretoras, colegas, técnicos também. Acredito que todos têm muito a contribuir. Eu percorri um caminho diferente da maioria, sou administrador de formação, mas sempre venho transitando aí entre educação e gestão. Então, quando eu vou fazer alguma pesquisa, algum trabalho, é uma loucura, porque eu tenho que casar o Paulo Freire com o Chiavenato. E aí a gente fica nesse desespero de fazer essa conexão, mas a gente acaba que conseguindo juntar esses conhecimentos que a gente tanto vai se apropriando ao decorrer da nossa trajetória. Como já disse, estou muito feliz de estar aqui. Sou de Fortaleza, Ceará, então sou de um clima bem acalorado. E é isso. Bem-vindo a todos os novos membros, né, que iremos se conhecer ao decorrer do semestre, do ano. E também as professoras que serão nossas orientadoras aí nos nossos trabalhos. Muito bem, Alice, prazer. A gente vai construindo juntos, né? Uma coisa que me ocorreu, né, que na próxima reunião a gente pode também discutir isso, é que talvez, como você tenha 6 pessoas aproximadamente aí em cada temática dessa, se for necessário elencar uma pessoa para ficar coordenando, digamos, né, uma referência para a gente ter para aquele grupo, né, na hora de relatar o que está fazendo, tal, ter uma pessoa, então, referência para aquele grupo, a gente faz isso na próxima reunião, tá bom? Porque, às vezes, deixar também, né, solto para o grupo realizar a atividade de forma conjunta pode dificultar, né, um pouco na comunicação na hora de apresentar ou marcar uma reunião. Então, a gente aguarda que vocês possam se organizar. Não acontecendo isso, a gente pode pensar numa definição de coordenação para cada grupo na próxima reunião também. Ok?
Enfim, como eu disse, não vamos antecipar problemas, vamos, né, primeiro fazer o passo para depois a gente ver como que as coisas andam, tá bom? Então, acho que é isso, né? Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, não tem mais ninguém querendo se apresentar que nem o Alisson fez, a gente já pode partir para o encerramento da reunião e aguardar o dia 8. Tranquilo para todos? Tranquilo, professora. Tranquilo. Ok. Então, tá. Então, um abraço, né? Que bom rever vocês que estavam aqui com a gente o ano passado e, né, como eu disse, que ótimo que a gente tem novos membros, que a gente ampliou esse grupo. Então, todos bem-vindos para esse ano de 2025. Vamos lá. Um abraço, gente. Obrigado, um bom ano a todos. Tchau. Tchau.